você que está aqui com a gente já todo sábado, né? Nós estamos aqui juntos no Essência de Mulher. Hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, uma amiga, uma irmã, a diaconisa Fran Francilene. Muito obrigada. Eu quero agradecer, Cris, agradecer por estar aqui, agradecer por falar da palavra, que é um privilégio, né? Amém. Meu Deus, que Ele conduza para que seja dito exatamente aquilo que Ele colocou no meu coração para transmitir aqui nessa tarde hoje. Glória a Deus. Olha, nós que agradecemos, é um privilégio te receber. Eu quero até dizer que assim, é muito lindo esse trabalho, Cris. Assim, eu sempre posso estar acompanhando lá de casa, coloco minha mãe, Ana Luísa, para acompanhar também, porque é muito bom ter alguém falando sobre mulheres para mulheres, né? E isso é muito especial, é um carinho, cuidado de Deus mesmo com todas nós, com certeza. Amém. Temos aqui alguns espectadores junto com a gente, Sim, né? E que sim. vão estar ali na intercessão, Sim. né? Junto com a gente, ouvindo, aprendendo, e que o Espírito Santo fale aos nossos corações nessa tarde. Você é muito bem-vinda, mulher, né? Amiga nossa. Vocês são todas muito bem-vindas. Bom, eu queria começar, Cris, assim, a gente vai falar sobre Raquel, né? Mas eu queria começar contando um pouquinho também da história, como foi esse encontro de Raquel, em que momento ela entra, né? Como é que a gente começa a entender a história de Raquel. Então eu queria pedir às irmãs que abrissem por gentileza aí a Bíblia, para a gente estar sempre pautado aqui no que diz a palavra do Senhor, né? Começando lá atrás, de por que Jacó foi parar lá na terra de Raquel, como tudo isso começou, né? Então a gente começa com Gênesis 28, de 1 a 2. Gênesis 28, de 1, versículo 1. Isso. Até o versículo 2. Isso. Isaac chamou a Jacó e, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo: não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Então, ou seja, aí começa toda a história, né, de por que Jacó sai da sua terra natal e vai em busca de uma esposa, seguindo a determinação passada pelo pai Isaac, né? Sim. Então ele sai da sua parentela e vai buscar uma esposa que é, no caso, filha de Labão, irmão da mãe Rebeca, né? Então chegando lá pra frente a gente vai continuar aqui também na palavra. No 28:14 eu quero fazer uma observação, porque no caminho, nessa trajetória, né, de Jacó até a terra de Labão, ele encosta para dormir e ele tem um sonho. E eu quero frisar esses encontros também de Jacó, onde Deus se manifesta para ele. Lá na frente a gente vai ver que através dessas promessas, dessas manifestações da presença do Senhor na vida de Jacó, ele vai ver cumprir toda essa promessa que existe na vida dele, sobre as nações e sobre tudo mais que vai acontecer posteriormente, né? Então no 28:14, a gente vai ver lá o que o Senhor vai falar. Vai falar com Jacó no caminho até o encontro que ele vai ter lá na frente com Raquel. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Cris, isso para mim foi tão forte, porque realmente depois disso a gente vai identificar na história toda de Israel o quanto isso se fez presente, de fato aconteceu e até os dias de hoje acontece. Então, assim, a palavra do Senhor é tremenda mesmo, porque ele não deixa assim, nada passar do que da promessa dele, da né? promessa. Do que está escrito, do que ele realmente cumpre as promessas, né? Incrível, aí a gente vê que Deus é um Deus de promessa e é um Deus que cumpre, ele é fiel às promessas que ele faz, né, nas nossas vidas. É verdade. E aí a gente dá continuidade ao estudo, né? E vai perceber lá na frente que Jacó chega a um local
que lá ele encontra pela primeira vez Raquel, né? A gente vai identificar isso lá no 29, capítulo 29, versículo 9. Gente, eu fiz uma anotaçãozinha aqui, porque senão certo, é isso mesmo. Ele acaba 29 pulando aqui, né? Capítulo 29, versículo 9. Isso. A gente vai usar bastante aí a Bíblia para ir sempre pautado no ficar aqui, né? Amém. Falava-lhes ainda quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. Então aqui a gente começa a entender um pouquinho da vida de Raquel, né? Ela se apresenta ali, nesse momento é que Jacó vai conhecer Raquel e entender um pouquinho, né, da história dela. Ela é pastora, ela se apresenta, e aí a gente vê lá um pouquinho mais pra frente, no 29 também, do 16 ao 18, o que acontece entre Raquel e Lia, pra gente entender aí um pouquinho mais dessa história também. No 16, ele vai falar o seguinte: isso depois, né, de Raquel levar a notícia ao pai Labão, de que havia encontrado com Jacó, eles vão lá para se apresentar a Labão, e Labão, junto com Jacó, eles vão entrar nessa história, né? Ora, Labão tinha 2 filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais moça. Lia tinha os olhos baços, porém Raquel era formosa, de porte e de semblante. Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por tua filha mais moça. Ou seja, né, Labão tinha 2 filhas, mas prontamente Jacó se apaixona por Raquel e se oferece a serviço de Labão pela filha mais moça, Raquel. Labão prontamente atende, né, o pedido do futuro genro e vai trabalhar esses 7 anos na expectativa, né, de ter Raquel. E é interessante, Cris, porque ele vai falar lá na frente, no 29 ainda, tá, gente? Versículo 29, capítulo 29, versículo 20. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos. E estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Ou seja, né? Isso falou muito com o meu coração, no sentido de que 7 anos são 7 anos, né? Assim como a Bíblia muitas vezes cita o número 7 como um número de referência boa, né? Um número perfeito, completo, ele traz plenitude no número 7, ou seja, esses 7 anos representavam a plenitude, aquilo que ele mais almejava, aquela bênção que ele queria ter, que era Raquel. Então ele vai trabalhar esses 7 anos na expectativa dessa bênção. Mas aí a gente vai ver lá na frente que isso não ocorre como ele imaginava. Nesse aspecto, eu fui muito, mexeu muito no meu coração, porque antes da palavra, da gente trazer aqui alguma coisa, a gente também é muito ministrado, né? Então, primeiramente, ele ministrou para mim. Por quê? Porque ele trabalhou por 7 anos por uma bênção. A gente vai ver lá na frente que isso não aconteceu. Mas por que não aconteceu? Porque muitas vezes a gente faz planos, sonhos, determina prazos, mas não vai ocorrer da maneira como a gente determinou, ao menos que seja a vontade do Senhor. Caso contrário, os nossos planos, os nossos sonhos, a força do nosso braço não vai representar uma bênção se assim não for querer do Senhor. E isso mexeu muito com o meu coração. Então assim, ele trocou o esforço físico dele, o trabalho dele por uma bênção, que era Raquel. Quantas vezes a gente fala, vou trabalhar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou adquirir aquilo, vou comprar aquilo, vou fazer aquela viagem, e sai completamente diferente dos nossos planos, porque primeiro de tudo vem a vontade do Senhor, né? Então isso pra mim assim mexeu demais em toda a história. Na força do próprio braço, na força. Então assim, quantas vezes eu comecei um ano fazendo metas. Gente, quais eram as nossas metas no dia 31/12 de 2019? Eu tenho certeza que eram, sem sombra de dúvidas, bem diferentes do que todos nós estamos vivendo hoje. E isso foi ministrado no meu coração. Não vem pela força do meu braço, não vem pela força do meu trabalho, não vem pelos planos que eu faço. Vem exclusivamente pela vontade do Senhor. Assim como a gente vai ver, durante todas as vezes que o Senhor se manifestou para Jacó, ele deixa muito claro que tudo que ele vai receber é para cumprir a
a herança, a promessa do que o Senhor prometeu. E não necessariamente por aquilo que Ele merece, porque não necessariamente é pelo que nós merecemos, né? Muitas vezes a gente acha que merece alguma coisa, mas se a gente for imaginar, Ele faz muito, mas muito além do que merecemos. Porque na verdade nós não somos merecedores, né? Então assim, isso começou a entrar no meu coração, a penetrar no meu coração exatamente nesse sentido. Mais além do que a gente pode imaginar ou sonhar. Mas primeiramente a gente tem que deixar que Deus determine esses sonhos, esses planos, essas bênçãos. Os 7 anos que Jacó, através da força do braço dele, achou que receberia a bênção dele, que era a mulher amada, a esposa desejada, não foi assim que aconteceu, né? Porque não eram os planos de Deus. A bênção dele veio. Eu acho incrível quando, sobre essa história toda, porque parece até um drama, né, gente? Parece uma novela, né? Daria uma novela, era um drama, porque Deus, Ele é perfeito, né? E como estava falando, né? Aquilo que Ele queria não era aquilo que estava nos planos de Deus. Aquilo que ele achava que era, porque a Raquel era bela, né? Quer dizer, conquistou ele nos olhos, né? Ele foi atraído por Raquel pelos olhos. E aí eu falo pra você, moça, jovem, que tá aí com a gente. Voltou. Você que tá aí, jovem, né? Que tá na expectativa de um relacionamento, de casar, né? No que o Senhor tem pra você, né? Naquilo que Deus ele tem o melhor para você, e não se atraia por aquilo, por seus olhos, pela aparência. Não faça suas escolhas por aparências, nem por aquilo pela paixão, porque ele foi uma paixão, né? Primeira vista, viu, se apaixonou. E é essa que eu quero. É essa que eu quero. Exatamente. Né? Mas Deus, engraçado, na sua soberania, Deus tinha o melhor para ele. Sim, né? Da maneira... Porque Deus já sabia que ela era estéril. Exatamente. E aí a gente ia chegar justamente nesse ponto onde a maioria aqui sabe que Jacó acaba se casando com a filha mais velha, né, que é Leia. E aí eu também me questionei isso, sabe, Cris? Porque muitas vezes Deus vai te dar aquilo que você precisa. Será que se ele tivesse casado imediatamente com Raquel, como é que seria isso, né? Será que ele realmente... A gente não sabe, a Bíblia não tem suposições, né? Mas a gente aqui, né, na nossa humilde imaginação, sem sombra de dúvidas, Deus deu aquilo que ele precisava naquele momento. E muitas vezes é assim que ele faz com a gente, né? A gente quer tanto uma coisa, mas será que a gente está pronto, preparado para receber aquilo que a gente tanto almeja? Eu quero imaginar hoje que assim, Deus vai me dar aquilo que eu almejo se eu merecer, se for o momento certo, se for o tempo certo. Caso contrário, Ele vai me preparar. E eu acho que é assim, né? Deus vai preparando, inclusive para a sua bênção. Sim. Né? Para que você receba. Eu acho assim, uma coisa assim, linda, porque para Deus não existe esse negócio. Por exemplo, tem um ditado, né, que eu gosto da reformulação dele. Diz assim, que Deus escreve... certo por linhas tortas. Na verdade, Deus escreve certo e endireita a linha torta. Boa, é verdade. Ele endireita. Assim, né? A linha torta. Tem até um hino muito conhecido das crianças, viu um homenzinho torto, né? E o homem se endireitou. Então Deus endireita a linha, né? E depois ele escreve na linha certa, né? E é engraçado justamente isso, como essa suposição que você falou, né? Se ele tivesse casado com a Raquel era estéril. Como que a promessa que falou que dali viriam muitos filhos, a descendência? Porque tá certo, a Sara, né, a avó de Jacó, era estéril. Deus abriu a madre de Jacó, de Sara. A mãe de Jacó era estéril, né? E Deus abriu a madre de Rebeca. E Rebeca teve Isaac, foi o pai. Não, teve Jacó e Esaú, né? Rebeca. E aí, quer dizer, Deus estava livrando ele de passar pela mesma coisa que a avó e a mãe passaram. Deus tinha o melhor para ele, mas ele queria a Raquel, né? A bênção daquela maneira, né? Daquela maneira, exatamente. Né?
E aí a gente sabe dessa história, sabe que depois ele acabou trabalhando, conseguiu também a bênção dele, teve que trabalhar mais 7 anos para compensar isso, né, pro sogro Labão. Mas aí eu fui aqui direto para o 29:31, capítulo 29:31, onde a gente vai entrar um pouquinho nisso que você acabou de citar, o Cris. No 31, ele vai falar lá, começa a se perder. Perdão. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, pela fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Então é exatamente isso que a Cris acabou de citar, né? Leia acabou tendo aí muitos outros filhos, né? A gente sabe que da descendência de Jacó vieram as tribos de Israel, né? Sendo que Raquel só foi ter filhos, né? Quando Jacó já tinha o 10º filho, né? Então assim, leva a engravidar 4 vezes. Aí Raquel vai lá e vai colocar a concubina dela, né, para engravidar. Exatamente. Mais uma vez, Cris, isso mexeu também comigo, porque a gente não vê aqui Raquel se entregando ao Senhor essa necessidade, né, essa vontade de ter um filho. A gente vê ela procurando alguns caminhos para poder resolver isso com o próprio braço, né? Então, ou seja, à medida que ela vai lá, e a gente já viu isso em outras histórias também, né? Acaba usando a concubina para engravidar e ter o primeiro filho dela, né? Através dessa concubina, é mais uma vez um escape, né? Que a gente normalmente no dia a dia acaba cometendo, né? Procurando uma forma, um escape. A gente crê, a gente confia, a gente sabe que a promessa vai chegar, mas e se eu fizer assim? E se eu ajudar um pouquinho Deus para que aquilo aconteça mais rápido, né? E não necessariamente a gente está ajudando, muitas vezes a gente está atrapalhando, né? E ela tem 2 filhos de Jacó através da concubina, e o filho da promessa dela mesmo, que é José, só vai vir depois de 10 filhos. José é o 11º filho de Jacó. Então, ou seja, imagina como ela esperou, né? Como ela teve que caminhar. E aí a gente vai entrar numa passagem, que a gente até falou aqui um pouquinho, né? Que lá no 30, de 1 a 3, por favor, se vocês puderem me seguir. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morrerei. Então Jacó se irou contra Raquel e disse: acaso estou eu em lugar de Deus, que ao teu ventre impediu frutificar? Respondeu ela: eis aqui Bilhá, minha serva, coabita com ela, para que dê à luz e eu traga filhos ao meu colo por meio dela. Então, assim, só para fortalecer isso que a gente estava falando agora, né? Então, ela entrega para o marido a responsabilidade de gerar filhos, né? Enquanto que, como o Jacó bem sabiamente respondeu, ele não tem esse poder, nós não temos esse poder, né? Nós não temos o poder de dar a vida, de trazer a existência aquilo que não existe. Só Deus tem esse poder, né? E aí a forma de solucionar isso foi com a própria força, né? Através dessa... Aí a gente de novo se questiona. Será que se ela tivesse feito como Ana, que orou, que pediu, que clamou desesperadamente, será que mais rapidamente o sonho dela não teria se realizado, né? Aquilo que ela tanto almejava? Mas ela foi ali, e a gente vai ver de novo uma ação desse tipo, um pouquinho lá na frente, no versículo 14, onde a gente vai entender também aonde chega esse desespero de Raquel. Foi Rubem nos dias da ceifa do trigo e achou mandrágoras no campo e trouxe-as a Lia, sua mãe. Rubem era filho de Lia, né, da irmã de Raquel. Então disse Raquel a Lia: dá-me das mandrágoras do teu filho. Respondeu ela: achas pouco o que me teres levado marido? Tomarás também as mandrágoras do meu filho? Disse Raquel: ele te possuirá esta noite, a troco das mandrágoras de teu filho. Raquel troca mandrágoras por uma noite, né, para Lia, do marido do Jacó, para Lia, né?
E eu fui pesquisar um pouquinho, estudar um pouquinho sobre a questão da mandrágora, desse fruto, né? Esse fruto, ele era tido na época como um fruto afrodisíaco, né? Então a gente começa a entender esse desespero de Raquel, né? Na busca da solução, né? De tentar outros caminhos, outros meios, né? Para conseguir aquilo que ela quer. E aí, mais uma vez, Deus nos mostra que assim, é no caminho dele, é da forma dele, tudo é dele, vem dele. Então, assim, nessa noite que Lia acaba ficando com Jacó por conta dessa troca que Raquel fez, Lia engravida novamente de Jacó. E Lia vai ter 2 filhos depois também, esse mais um, né? Então, ou seja, Deus vai lá novamente e mostra para Raquel, né? Que não é no caminho dela, não é da maneira dela, não é da forma como ela quer fazer. Mas aí, às vezes a gente lendo, a gente fala, puxa, mas será que Raquel não aprendia? Gente, nós somos assim. Nós somos muito assim. Eu falo, no que eu talvez poderia ter feito de outra forma, né? Poderia ter agido de outra forma, nos alcança, se renova a cada manhã. Mas se não fosse isso, estaríamos consumidos, né? Então, assim, quando a gente lê essa história, a gente fala, realmente, a Bíblia é algo tão sagrado que traz para nós exemplos de pessoas falhas como nós, de pessoas que tiveram as suas caminhadas, né, sendo ali testadas, sendo ali aprimoradas, sendo ali modificadas, transformadas, para que nós também, né, possamos seguir esse caminho de transformação, né? Porque a gente nem fala, vai louvar, vai buscar, vai, né? E a gente vê que ela procura alternativas. Aí eu me perguntei quantas vezes eu também busquei alternativas, né? E isso traz realmente assim uma reflexão, né, das nossas vidas. Principalmente para quem tem problema de infertilidade, né? É um problema, um assunto que depois outro a gente vai tocar aqui para poder destrinchar bastante, porque quem tem problema, né, de engravidar, geralmente corre em várias coisas, né, para tentar, porque um filho, né, é alegria, é a sua fortaleza, né? Então é o desejo de muita mulher. Nós, naturalmente, temos esse desejo de ter filhos, né? E então ela, com esse desejo, ainda mais na cultura que ela vivia, né? Então ela tentava buscar os meios e alternativas, né, para buscar, exatamente, ter filhos. E aí a gente vai ver isso tudo que a gente está falando aqui, de que vem de Deus mesmo, né? Enquanto ele realmente não olha para aquele pedido, para aquela oração e determina o tempo, as coisas não acontecem. Mas quando ele olha, é perfeito, né? Tanto que lá um pouquinho mais para frente, no 22, a gente vai entender que chegou o tempo de Raquel. Porque Raquel ouviu-a e a fez fecunda. Então é muito lindo, né? Que a gente vê que assim, Deus não se esquece, vai aquela dor além do que a gente pode suportar, né? Ele vai nos capacitar para passar por ela, ele vai nos fortalecer, ele vai nos ajudar, mas ele vai nos atender no tempo certo, né? Amém, glória a Deus. E a gente vai aprendendo com tudo isso, né? E aí Raquel vai ter nesse primeiro filho, que é José, um homem que lá na frente vai livrar o povo, né? Então assim, você vê que importância, né? Que Deus realmente, quando prepara, as coisas realmente vão acontecer de maneira sobrenatural, né? Raquel tinha que ter José e realmente as coisas aconteceram da maneira como Deus tinha determinado. Não era para ser só José ou só Benjamim que vai vir depois através de Raquel. Precisavam das 12 tribos e para isso Leia teve um papel fundamental em tudo isso. Jacó nem podia imaginar ainda, né? Mas teve um papel fundamental nesse processo, né? Só que aí a gente vai ver lá um pouquinho para frente, capítulo 31, versículo 19, que assim como a gente viu em alguns momentos que Raquel não necessariamente buscou no Senhor as respostas para suas aflições, a gente vê no 31, 19, mais uma ação que coloca em dúvida, né, essa postura de Raquel. Tendo ido Labão fazer a tosquia das ovelhas, Raquel furtou os ídolos do lar que pertenciam ao seu pai. Nesse momento na história, Jacó
tem um sonho onde o Senhor revela que ele deve retornar a Canaã, né? Retornar à sua terra natal. E aí ele comunica isso às suas esposas, né? E faz todo, né, essa preparação para o seu retorno. Raquel mais uma vez dá uma prova de algo que ela fisicamente precisava, que foram esses ídolos. Eu fui pesquisar um pouquinho, estudar um pouco sobre essa questão, sabe, Cris? E mesmo nas duas situações, ainda assim foi uma atitude que desabonam Raquel nesse aspecto. Porque esses ídolos no lar, eles eram considerados naquela ocasião como herança da família. Passava-se, né, de geração para geração. E quem tivesse esse ídolo em casa, que passou da geração para outra geração, ele era automaticamente herdeiro daquela família, né? Então estudos mostram que Raquel, ela não quis abrir mão de pertencer àquela família. Ainda que o desejo dela não era de idolatria, talvez não fosse, ainda assim ela não confiou no Senhor. Ela quis levar com ela aquele legado, aquela família, que se porventura ela viesse a precisar de herança, ela teria direito. Inclusive o genro também teria. Então, ou seja, mais uma vez é uma demonstração de que, se eu precisar, deixa eu guardar esse pedacinho aqui comigo, que se eu precisar, tá aqui guardadinho. E me trouxe à memória essas situações que muitas vezes a gente passa por um processo, né, de se converter, passa por um processo de conhecer o Senhor, de se entregar, mas aí fica aquele ídolozinho ali, sabe, guardadinho, como Raquel fez, porque o pai chegou aí atrás para recuperar esses ídolos e ela esconde esses ídolos na cela do camelo, né, senta nesses ídolos. Então, ou seja, para proteger, para não perder aquilo, mas aquilo me fez pensar quantas vezes a gente esconde, né, aquilo que ninguém encontra, que só você sabe dentro de você, que você ainda não conseguiu se libertar, né? Então, Deus me trouxe muito isso. Eu preciso tirar aquelas coisas que estão ali de repente, sabe, guardadinhas na minha gaveta, escondidinhas dentro de mim, do meu coração, aqueles sentimentos, né? Às vezes de ciúme, às vezes de orgulho, aquela dependência, às vezes do marido, às vezes financeira, às vezes, né? Para que eu possa realmente ser completamente dependente do Senhor. Porque é isso que Ele quer de nós, né? A minha dependência não pode ser no meu esposo. A minha alegria não pode vir só das minhas filhas, né? A minha coluna não pode ser minha mãe que ora em casa, né? A minha dependência, a minha coluna, a minha esperança, a minha alegria tem que ser o Senhor. Amém. Né? E esse contexto aqui trouxe muito isso para mim, para minha realidade, assim, né? A gente vai lendo, vai entendendo, vai buscando. É impressionante como Deus vai se revelando através da sua palavra, né? E isso é muito bom, que a gente vai se fortalecendo. E a gente tem que entender que era uma família muito rica. Sim. Labão, por isso que ela tenta esconder, né, esses ídolos e tudo, porque o pai dele, ela vinha de uma família muito rica. Verdade. E quando Jacó toma essa decisão, ele né, a posse dele, né, nos cabritos, assim, não era tão grande quanto a riqueza que ela estava deixando para trás. É verdade. Né? Mas por quê? Porque ela ainda não tinha a total confiança no Senhor, naquilo que Deus tinha de promessa para eles, né? Ela vinha de uma família totalmente idólatra, né? Terá era né? Fazia ídolos, né? Que é o pai, né? Que é o avô, o pai, né? de Labão, né? Que Naor, né? Que é o pai de Labão. Então vem de uma cultura idólatra, É verdade, eles, né? Desprender disso tudo, né? É algo que realmente a gente vê que... E aí, Cris, a gente avançando aí um pouquinho, só pra gente falar ainda das promessas do Senhor, porque aí eles continuam essa viagem, né? Retornam em retorno à terra natal de Jacó, né? E aí a gente vai no 35, versículo 11, só pra gente entrar na questão das bênçãos, né? Onde ele vai falar? Sim.
nesse estudo aqui, o que eu identifiquei assim, e entendi, é que Deus revelou muitas vezes para Jacó, né? No caminho de retorno, eu não vou entrar aqui porque a gente fugiria um pouco aí da história de Raquel, mas resumidamente no caminho de retorno, Jacó tem outro encontro com Deus, né? E é quando ele luta com Deus e lá em Peniel, né? E tudo aquilo. E mais uma vez o Senhor abençoa Jacó, né? E aí a gente vai ver lá no 35:11 que disse-lhe mais: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ser fecundo e multiplica-te. E multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. Amém. Então é muito lindo, porque a gente vê que o Senhor faz essa promessa para Jacó, reforçando as outras promessas e a aliança que o Senhor tem com a família de Jacó, né? E a gente vai ver lá na frente o quanto isso realmente se torna realidade, né? O quanto as nações que nasceram de Jacó e foram crescendo aí pelo mundo e que deram origem ao que a gente, Jesus inclusive. Sim. E aí eu trouxe aqui um mapa só para a gente entender um pouquinho. Como eu falei, assim, Leia teve no total 6 filhos, né, de Jacó. Raquel teve 2 que foram de Bilhá, né, e mais 2 que foram filhos dela mesmo, né. E Lia teve mais 2 que foram filhas da isso, exatamente. Da Zila, né? A minha é Zilpa. A minha tá Zila, mas enfim. Então, no total, foram 12 filhos, né? Aí a história nos mostra, inclusive, a história real com o mapa de Israel, né? Que esses filhos lá na frente vão formar as 12 tribos, né? No contexto, a gente vê que 2 filhos acabam sendo filhos de José, porque José não aparece no mapa depois, na distribuição das terras. Levi também não, porque aí Levi dá origem aos sacerdotes, né? Então isso não vai para a descendência da divisão de terras. Mas aí a gente vê que realmente na descendência de Jacó, a gente vai ter os reis, os sacerdotes e tudo o que aconteceu em Israel. Então no mapa mesmo, fica muito claro, depois essas tribos são divididas, né? Até o reinado de Salomão, Israel era uma coisa só, com as 12 tribos. Sim. Depois de Salomão, o filho assume, a gente sabe a história, acaba tendo alguns conflitos, e o reino é dividido, o reino do sul e o reino do norte, né? Então, o reino do norte acabam ficando com 10 tribos, e o reino do sul ficam apenas 2 tribos, que é a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. E um fato interessante é que de Judá vai vir a descendência de Jesus, né? Davi e posteriormente Jesus. E da tribo de Benjamim vai vir o rei Saul, que é justamente o filho de Raquel, né? Da descendência de Raquel. Então, assim, isso tudo faz a gente refletir. Judá é da descendência de Leia. De Leia, justamente. Filho de Leia. Filho de Leia. Então a gente para refletir, né? Assim, como realmente Deus move as coisas para que os planos dele aconteçam, né? Será que se fosse tudo de Raquel, ela teria 12 filhos? Né? Então a gente para aí nessa reflexão. E aí, Cris, para concluir, eu queria só ir um pouquinho lá para frente, em Jeremias 31:15, que aí a gente vai fazer uma conexão, né, com essa questão das tribos, isso, das dores, dos filhos, né, que não serão... Jeremias 31:15. Assim diz o Senhor: ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável por causa deles, porque já não existem. Aí a gente vai lá só para testificar a profecia de Jeremias. Nós vamos em Mateus 2,16. Vai... Mateus 2,16, tá? Vou ler aqui para vocês. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes.
grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com esses magos. Aí 17, então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. 18, ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável porque não mais existem. Tanto a profecia de Jeremias como o relato de Mateus, né, aponta para tudo o que veio acontecer depois, né? Os filhos de Raquel eram o melhor exemplo para mostrar, né, dentro realmente até da geografia, o que veio acontecer depois com Israel, né? Porque Israel foi invadido, tanto a tribo do sul quanto a do norte acabou sendo dissipada, porque teve depois a Babilônia também que invadiu. Então assim, Jeremias já apontava para tudo aquilo que aconteceu. Mateus confirmou inclusive a profecia, né, de Jeremias, e o que aconteceu com Herodes matando todas aquelas crianças que eram descendência de toda essa história, né? Sim. Então a gente vê que realmente tudo tem um propósito, tudo tem um sentido, né, Cris? Que a palavra ela vai se fortalecendo à medida que as coisas vão acontecendo. E um fato importante de toda essa história, que como o Senhor fez essa aliança desde os patriarcas lá atrás, se cumpre até hoje, porque vários povos daquela época simplesmente deixaram de existir, enquanto que Israel sempre teve um remanescente, sempre. Né? E se a gente for buscar as histórias até mais recentes, de holocaustos e tudo mais, Israel era um povo que ele era para estar extinto do mundo, por tudo que viveu, por tudo que passou, né? Por tantas invasões, tantas guerras que participou, tantas pessoas se levantando contra eles e para exterminá-los. Se levantavam para exterminar, não é simplesmente para subjugá-lo, é para extermínio. Exatamente. Né? Mas aí a gente busca essa promessa do Senhor e a gente entende por que Israel hoje, né, com apenas 70 anos de idade, porque Israel acabou, ele deixou de existir no território, né, mas ficou esse remanescente que acabou, por isso hoje existem essas guerras. Sim. Porque Israel acabou ocupando um espacinho que era da Palestina, e daí veio toda essa discussão que se tem até hoje, né? E são os descendentes de Esaú, né? Exato. Olha aí a Sara, olha a consequência aí do ato da Sara, né? Exatamente. E até hoje. E aí eu tive a oportunidade de estar lá em Jerusalém há 2 anos atrás, e é muito incrível como existe, além do conflito, como é incrível hoje um território tão pequeno, porque está completamente achatado, entre vários rivais, porque eles têm a Palestina, tem todos, né, aqueles da história mesmo, que são contra o povo de Israel, são contra os judeus, e ainda assim eles prevalecem. Ainda assim hoje Israel tem uma das maiores tecnologias do mundo, tem um dos melhores exércitos do mundo. Então assim, de exemplo, né? De exemplo, você fica simplesmente assim, como é que uma nação tão pequenininha... A distribuição de renda. Porque eles fazem questão que os judeus voltem, inclusive, né, esses que foram espalhados aí pelo mundo, voltem para dar continuidade. Até porque tem outros planos do Senhor que estão aqui, né? Que a gente sabe que vão se cumprir, né? Exatamente. E vai se cumprir. Mas é isso, Cris, assim, é o que tocou no meu coração. Espero que tenha tocado das irmãs, de vocês. Para mim é uma honra estar aqui, estou muito feliz. Foi ótimo a gente trazer, né, essa visão de Raquel e assim, a gente estava até conversando antes, um pouquinho antes. E porque a gente só fala na parte, né, da Raquel amada, na Raquel que foi muito desejada por Jacó, e foi mesmo, e foi amada não só por Jacó, mas por Deus, pelo Senhor também, porque como todas nós, né, lindas e cheirosas do Senhor, somos amadas por Ele. Mas que ela também, como nós, tem defeitos. E o que eu acho lindo isso na Bíblia, porque a Bíblia ela não esconde, né, os defeitos dos seus profetas, dos seus reis, né, dentro da história, não esconde, para mostrar para mim e para você que são pessoas que
como eu e você que erra, né? Mas que o Senhor não desiste. O Senhor não desiste de mim, o Senhor não desiste de você, o Senhor não desiste de nós, né? E é isso que é interessante, né? Porque Raquel, ela errou tanto, né? Ela era idólatra, né? Ela enganou também, né? Porque lá falando, né? Porque quando chega nessa parte da idolatria, né? Que Labão vai, ela engana, inclusive o seu pai, mas o seu esposo que tá lá falando, não, ninguém pegou. Mentirosa, ela tinha pé. E ela lá com a cara de pau, não, ninguém pegou, né? Ele decretou pena de morte para aquele que achasse, né? Que tivesse levado. Né? E olha que coisa, imagina, se acha. E junto com ela. Não é? Não é? Morrer, inclusive, no parto, né? Do segundo filho, Benjamim. Do Benjamim. E isso também me chamou muita atenção, sabe por quê? Depois de toda essa caminhada, depois de tudo isso, olha só, aí eu quero trazer para você. Pega, porque ela sentiu muitas dores no parto. Ela vira e nomeia, né? Antes não era Benjamim, ela nomeia e fala assim: filho da dor, Benoni, tu se chamarás Benoni, filho da minha dor. Mas Jacó, quando pega esse filho, ele troca. Vai se chamar filho da dor, você não vai ter essa marca, você vai ser chamado filho da felicidade, você se chamará Benjamim. E é isso que eu quero trazer. Alguém pode ter te nomeado, alguém pode ter dado um nome para você, ter te colocado um tema em você, um rótulo em você, mas hoje, nessa tarde, arranca de você essa marca, arranca esse nome, às vezes filho da tristeza, filho do desgosto, filho do desprazer, e tu és filho desejado, tu és filha minha, menina do novo nome. Hoje o Senhor te dá nessa tarde um nome para te chamar. Tu és filho da felicidade, tu és filha da felicidade. E é isso que nessa tarde o Senhor quer colocar para você no seu coração. Tu és desejada do Senhor. Seja lá quem foi que escreveu algo, né, no seu passado, algo que te marcou, mas nesta tarde o Senhor entra no teu coração para tirar esse selo, essa marca, tá? E colocar em você o amor dele. E dizer que ele está te esperando de braços abertos. Ainda, amada, que você tenha feito como Raquel, falado assim: eu não mereço, eu já menti tanto, eu não mereço, porque eu não tenho tanta fé assim. Às vezes nessa tarde, sabe, a gente vê mulheres marcadas, né, pela dor, pela sua dor, mas o Senhor entra nessa tarde para te dizer que você tem promessas para você, que você é desejada do Senhor. O Senhor, ele quer fazer uma nova história para a sua vida. Ele escreveu uma nova história na Raquel. Sim. Né? Ele diante de tantas dores, de tantas frustrações dela, né? Mas ele escreveu uma nova história. E ele quer escrever uma nova história na tua vida nesta tarde, em nome de Jesus. É bom que você está comigo. Sábado que vem, às 13 horas, às 15 horas, estaremos aqui de novo com uma nova lição no Essência de Mulher. Então eu aguardo vocês semana que vem. Um beijo, fiquem com Deus. Obrigada. Que Deus abençoe. Deus abençoe. Tchau, tchau.